Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo sobre a NBA com essa fera aqui, o Cadum. Cadum, boa tarde. Obrigado por você já é sócio, já posso dizer o nome do canal, cara. Você é o cara. Obrigado pela simpatia. E ó, a gente vai fazer uma coisa que a gente nem gosta muito, né, Cadum? Nós vamos falar de basquete, né? Pois é. Valeu, Juliano. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto muito à vontade conversando com você sobre esporte, sobre basquete principalmente, a NBA aqui que está pegando fogo. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos estar nesse tempinho aqui discutindo algumas coisinhas, né? Conversando e concordando e discordando dessas coisas que estão acontecendo na NBA, no basquete mais sensacional do mundo. Isso daí, isso faz parte, isso é bem legal, esse nosso bate-papo. Fico feliz demais você falar que sente bem à vontade de trocar ideia aqui de esportes comigo. E sinta-se sempre convidado. Eu vou partir do pressuposto que eu vou poder sempre convidar você e a gente vai trocar ideia. E como nós falamos também, a gente pode falar de outros esportes. Por enquanto tá na NBA, até porque o bicho está pegando, né, Cadu? Então, e a gente gosta muito de NBA, então vamos falando aqui que é legal demais. Legal. Pessoal, assim, hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre... nós demos palpites no último vídeo que nós fizemos, né, antes dos playoffs. Nós vamos falar sobre esses palpites, assim, rapidamente como foram esses jogos. Nós vamos ver aqui quais que nós acertamos, quais nós erramos, e também vamos falar dos futuros confrontos, aqueles que já estão certos, e os possíveis confrontos, que ainda faltam 2 confrontos, o Denver e o Utah, e o Houston e o Oklahoma, já que hoje é dia 1º, né? 1º de setembro, numa terça-feira, dia do profissional de educação física. Então, eu fiz até o vídeo aí falando sobre isso, já que eu sou professor de educação física e tenho muito orgulho da minha profissão. Legal, parabéns aí. Obrigado, parabéns a todos. Eu não, apesar de trabalhar com esporte, não sou professor de educação física, sou formado em administração de empresas e tenho creche para poder trabalhar como técnico de basquete, mas parabéns a todos. Beleza, e parabéns para você também que trabalha com esporte e tanto jogando quanto trabalhando ali como técnico, só engrandece o nosso esporte aí. Parabéns aos meus amigos, colegas, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso hoje. Se você não viu, confere lá um vídeo curtinho, tá? É isso. Ô, Cadum, cara, antes da gente começar aqui, eu coloquei até esse fundo do Black Lives Matter para colocar assim a minha posição, que eu concordo muito com o que os jogadores fizeram. Mostra a força do jogador de basquete, mostra que eles têm a noção do que eles representam, da força deles, e que eles sim têm que usar disso, porque sem eles não tem o espetáculo. Você que foi jogador sabe disso, né? Sem o jogador não tem o espetáculo ali. E as feras lá, os times capitaneados ali, primeiro pelo Milwaukee, mas com certeza foi, na minha visão, apenas um acaso ser o Milwaukee, o time que fosse jogar aí, com certeza o Orlando também teve a mesma postura, né? E os outros times aderiram e a própria NBA. Então, vai aqui, a gente estou fazendo alguns vídeos, estrear aqui hoje com um fundo de tela diferente. Vai aqui todo o meu respeito e admiração pelos atletas e suas posturas contra o racismo e defendendo as pessoas mais necessitadas e, sim, a vida negra nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu acho que sensacional esse movimento, que até o LeBron fala que não é um movimento, né, é um estilo de vida. Perfeito. Mas é bacana, assim, da maneira que está se mobilizando e como esses jogadores perceberam. Eu não vou dizer que não tinham isso, mas como perceberam agora mais latente o negócio, a força que eles têm de estar o mundo inteiro que estava naquela ansiedade para vê-los jogando, né? Mas a força que eles têm no mundo inteiro para poder falar e passar suas ideias e contestar o que é certo, o que está acontecendo, ou contestar o que está acontecendo de errado. Então isso aí é bacana demais. Então a gente até falou na conversa anterior, né, Juliano, sobre quando a gente começou a conversar sobre a bolha, né? Da bolha ser um negócio assim totalmente fechado. Alguns jogadores contestaram, mas se está tão contestado e protegido, por que eu tenho que usar máscara naquele primeiro momento? Até discutimos isso, né? Foi o Dwight Howard que falou isso.
porque vocês, jogadores, eles entenderam muito bem isso, vocês são um exemplo para o mundo. Sim. Então, você usa a máscara para mostrar para os outros que tem que usar máscara. A sua palavra, o que você fala, o que você reclama do que aconteceu de errado, da força policial, do racismo, vai repercutir muito mais forte do que uma outra pessoa de falar. Isso eles entenderam perfeitamente. E algumas pessoas, eu tenho discutido muito com amigos, assim, aquela discussão sadia, né? Desse mote, dessa frase, o Black Lives Matter. Na verdade, all lives matter, né? Todas as vidas importam, né? Mas acho que esse Black Lives, pelo momento que está acontecendo, é também uma maneira de abrir os olhos e abrir a mente de todo mundo para o que está acontecendo, né? Não pode... a gente sabe que é um negócio cultural que vem de anos e anos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, no mundo inteiro, né? Esse problema de racismo. E a gente tem que estar lutando sempre, tem que estar contestando sempre, brigando sempre isso aí. Por mais cultural que seja, temos que tentar mudar isso. A gente passa... se eu falo isso, se eu tomo uma atitude, eu passo um exemplo para o meu filho. Se o LeBron fala uma coisa, o meu filho está escutando, esse meu filho não vai ser racista amanhã. Então, eu acho que funciona por aí, caminha por aí. Então, muitas palmas para todo esse pessoal, para toda a NBA, por estar fazendo isso e divulgando esse movimento. Perfeito, Cadu, perfeito. Também acho que all lives matter, todas as vidas importam. O problema é que a gente vê as vidas negras sendo ceifadas e a forma como são. A gente vê vídeos de pessoas brancas, um garoto branco com uma arma na mão, andando em meio aos policiais, e não que eles tinham que ter feito alguma coisa contra ele, mas isso não existiria nunca se fosse um negro. Poxa, o Jacob Blake foi alvejado, 7 tiros aqui, amarrou nas costas. Então, é claro que todos nós, o Cadum, eu, entendemos, sabemos que todas as vidas importam, mas a gente sabe que temos que enfatizar aqui, já que, infelizmente, isso no mundo inteiro ocorre, é um problema cultural, estrutural, é um problema sério, e como você falou, nós, enquanto profissionais da área de esportes, enquanto pais, nós sim temos que botar o dedo na ferida e dizer que todas as vidas importam, que as vidas negras importam e que nós temos que tratar todos bem e com respeito e construir um mundo melhor para as novas gerações. E aí sim poder usar o caráter do esporte, um caráter positivo. Porque, infelizmente, também dentro do esporte tem muito caráter negativo, muita gente que puxa para baixo. E por isso que a gente sempre tem que fazer a coisa positiva e bola para frente. Estamos com vocês. Obrigado, jogadores. Vocês são incríveis. Show, cada um mandou bem como sempre, cara. Vamos lá, vamos começar aqui. Cada um, vamos falar. Você fala o placar aí que foi, e aí a gente fala o que a gente falou para ver se pessoal, beleza. Nós acertamos todos por enquanto agora, mas ali, ó, gabaritar o resultado em si. Acertamos os vencedores, né? Mas gabaritar foi difícil. Isso. Vamos lá, cada um. Bucks e Magic, foi 4-1 para o Bucks. E eu comecei por foi esse o único que eu acertei na mosca. Acertei o vencedor e o placar. Você deu 4-0. Eu dei 4-0 para o Milwaukee Bucks. Que era o placar mais certo, cada um. Mais provável, mais provável. Era o mais provável. Miami Heat e Indiana Pacers, confesso que eu caí do cavalo nesse. Não, eu acertei que era o Miami, mas assim, realmente o Indiana estava com um time muito fragilizado, o Oladipo ainda muito longe das reais condições, e acabou foi uma varrida, foi um 4-0, né? E eu dei 4-3 Miami. Eu dei 4-2 Miami, acertamos o vencedor, mas erramos o placar. E 4-0 realmente foi surpreendente, né? E além do Oladipo que você falou, sentiram muita falta do Sabonis, claro. Sim, o TJ Warren, que vinha jogando bem na bolha, o jogo dele com o Jimmy Butler é complicado, porque o Jimmy Butler parece que vai na cabeça dele, assim, né? Joga o Jimmy Butler, né? Marcou muito. Então o Indiana sofreu demais, levou um 4-0, perdeu o rumo. Deve ter ido... Saiu da bolha, deve ter se perdido, foi para Nova York até chegar em Indiana, se perdeu, levou uma surra mesmo. O Cadu, vou fazer um parênteses aqui, já que você falou no Sabonis, rapidinho. Você jogou contra o pai dele? Joguei com o pai várias vezes, muitas vezes. E, assim, cara, eu vou te falar uma coisa.
Eu adorava ver o Sabonis Filho joga muito, mas eu era muito fã do Sabonis pai. Eu falei, não, o Cadu com certeza jogou. Jogamos em Olimpíada, jogamos em Mundial, joguei com clubes, ele jogando pela Lituânia e eu jogando pelo Montenegro de São Paulo. Eu vi o Sabonis aparecer pela primeira vez na seleção russa em 82, na Olimpíada. Ele tinha 16 para 17 anos, era um cara, uma vareta, assim, sabe, um cara grande, muito grande, mas não era forte. E daí, 3 anos depois, 4 anos depois, o cara virou um monstro, assim, imarcável, grande, inteligente para jogar. Era uma das grandes feras que eu enfrentei na minha carreira. Enfrentei não, né? Quer dizer, eu vi ele lá dentro do garrafão, eu estava aqui atrás, estava longe. Você não se metia nessa, né? Ele lembra um pouco. Vê se eu estou falando alguma besteira, assim, porque eu amava ver o Sabonis jogar, mas eu era muito garoto. Ele lembra um pouco o Jokic, pela habilidade, por ser um cara grande, que, pô, aqueles passes que ele dá por cima do ombro. O Sabonis era mestre de fazer isso, né? Na época que pivô não fazia isso. Ele lembra, assim, bastante. Eu diria que a diferença é que o Jokic coloca um pouco mais a bola no chão, em termos de bater bola, assim, de ter um controle maior do que o Sabonis tinha. Mas o lado de inteligência do jogo, desses passes, de entender o que estava acontecendo, de abrir o jogo, chutar de 3, aí eles são muito parecidos, sim. Eu creio até que, para mim, são muito parecidos. Eu creio que o lance do drible, da habilidade mais no manejo de bola do Jokic, isso vem da evolução realmente esportiva, né? Do jogo, o jogo. O jogo. Se isso fosse, se o Sabonis fosse agora, ele seria do nível do Jokic ou melhor. Talvez, é verdade. Com certeza. Pô, valeu então. Foi bom esse parênteses, foi bom então, né, Cadu? Foi bom. Seguimos aí no leste? Isso, Celtic e Filadélfia. Eu falei eu falei, não, vai ser arriscado, mas eu vou meter aqui um 4-1 Celtic, e foi 4-0, né? O Cadu, qual foi o seu? 4-3? O meu foi 4-3 para o Celtics. Eu achava que o Celtics ganhava, mas não do jeito que foi, né? Que varrida impressionante também. Talvez essa aí mais impressionante que a varrida do Miami contra o Indiana. Porque o Philadelphia era um time cotado para ir chegar um pouco mais, né? Apesar de ter perdido o armador principal, o cara que controla tudo, o Ben Simmons, mas, nossa, varrida impressionante. Errei também esse aí. Eu acertei o Celtic 4-1, quase que eu carimbo essa. Eu, assim, apesar de ter falado 4-1 e gostar muito do time do Celtic, eu sei que é um resultado impressionante. Tanto é que no dia eu falei assim, eu vou mandar essa, mas posso errar redondamente. Quase acertei ela totalmente. Foi quase. E o Toronto, eu dei 4-1 em cima do Nets, e esse você cravou, né? Uma varrida. Esse eu cravei. 4-0, eu não achava que o Nets tinha condição de ter qualquer sucesso contra o Toronto. O Toronto vinha bem na bolha e o Nets, apesar de vir bem, na minha opinião, chegou naquele ponto assim, fizemos muito mais do que podíamos fazer nesses 8 jogos aqui da bolha e agora deu uma relaxada. Eu não via muita chance do Nets fazer alguma coisa. Mas também não via do Orlando, né? Isso é papo de comentarista, né, Juliano? Acertei aqui, mas por pouco. Acho que foi o único que eu cravei. Sim, por isso que é bom a gente fazer isso depois, né? Porque assim, depois ninguém erra, comentando depois, durante, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe quem substituir a hora, apontar os erros, né, Cadu? Sem dúvida. Depois é muito fácil. Vamos lá, Cadu, puxa o do Oeste aí agora você, vamos lá. Bom, primeiro Lakers e Blazers. Lakers primeiro, Blazers oitavo. Eu marquei o jogo, a série foi 4-1 para o Lakers. Primeira vitória do Blazers no primeiro jogo. O Lakers virou para 4-1. Eu tinha colocado 4-2 Lakers. Achava que o Blazers tirava 2 do Lakers, mas não conseguiu não. Eu também coloquei 4-2 também para o Lakers, que é meu time. Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, eu sou Los Angeles Lakers. Eu também, o fato do Lillard ter ficado de fora acabou prejudicando, mesmo que tenha sido ali no último jogo, mas ele machucou o dedo e tudo. O Portland é uma equipe que estava em oitavo, mas até falamos sobre isso também, e o Carmelo também tinha falado, eles não se sentiam em oitavo, e realmente não era. Foi jogo bom. Talvez assim, você olha no visual, o Lakers um pouco superior, né?
mas até por isso que a gente, de repente, coincidiu no nosso palpite de cravar um 4-2. Se eles estão, talvez, com o Lillard mais inteiro um pouquinho, o CJ McCollum fez um jogo ruim, talvez uma série para 4-2, mas vitória do Lakers era incontestável. E na época a gente até falou que esse poderia ser uma surpresa grande, mas também levamos em conta o maior número de jogos que o Portland fez, e o maior número de jogos que ele fez, mas um jogo a mais, se eu não me engano, né, que foi o desempate, mas só que uma maior minutagem dos jogadores, as pessoas também têm que ver isso, eles jogaram muito mais a Vera. O Lakers, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né, cada um, vamos falar agora. A gente tinha falado que estava meio chato, meio sonolento, a gente parou de ver um pouquinho e o playoff entrou voando. Então, o fato o Portland entrou mais gastado também na série contra o Lakers. Vamos falar que aproveitou aquele primeiro momento do Lakers fora de ritmo e o Portland com muito ritmo. Venceu a primeira partida, mas logo que venceu a primeira partida, da maneira que foi, eu comentei com meu filho assim, essa é a série para 4-1, porque o Lakers já vai entrar no esquema rapidinho e entraram rapidinho. Eles realmente pouparam muitos jogadores e aquele negócio, jogar um jogo que não vale, e o Lakers fez muito isso no final dos jogos da bolha, é diferente. Tira muito o jogador, tira o ritmo do jogador e tal. E o Portland não. Todos os jogos do Portland, todos os 8 jogos e mais jogo do play-in, todo jogo era jogo valendo. Jogo com pé embaixo, jogo que todos os jogadores não podiam se poupar porque estava valendo a continuidade do campeonato para eles. Então, foi muito isso. Assim. O Lakers aí, quando entrou no esquema e continua nesse esquema, segura o time do homem. E o Davis está jogando demais. Hein? Pois é, que dupla, hein? Nossa Senhora, é verdade. Vamos lá, Cadu, Oklahoma e Houston. Esse daqui ainda não acabou, né? Nós dois colocamos 4-3 pro... Não, perdão. Você colocou 4-3 pro Houston? Isso. E eu coloquei 4-3 pro Oklahoma. O jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã que decide, né? Pois é, então um dos dois acerta. E mais uma vez, um dos dois vai ficar pelo caminho, porque foi um que nós divergimos, né? Quem acertar isso daqui vai gabaritar os vencedores, né? Isso mesmo. O Jazz. Eu tenho um aluno, ex-aluno, o João, e assim, ele torce por Houston. Aí eu fico vendo o jogo, às vezes no WhatsApp, e eu comento o jogo com ele ali. Eu mando áudio brincando com ele brinca comigo. Aí eu falo, não, o Houston vai levar. Eu coloquei o Oklahoma, mas o Houston vai levar. Aí ele fala, para de zicar, você está atrapalhando. Não tenho culpa não arremesso, rapaz. E eles estão lá jogando. Eu ainda acho que ainda estou no meu palpite, acho que o Houston vai levar. Acho que o Oklahoma fez o jogo de ontem foi um jogo sensacional. E o sucesso do Oklahoma passa por tentar diminuir um pouco o volume do time do Houston, né? E o time do Houston ontem teve, em relação ao jogo 5, por exemplo, só para a gente ter um negócio mais próximo, o Houston teve quase 40 pontos a menos de volume de jogo, né? Foram 38 pontos a menos de volume, aquilo que chuta para fazer, se acerta tudo. E isso aí, se você pensar 40 pontos de volume a mais que outro time, se você tiver 30% de aproveitamento, que é um aproveitamento razoável, baixo até, já são 12 pontos a mais no seu placar. Isso num jogo equilibrado, como está sendo essa série, vai fazer muita diferença. Então eu acho que o Houston, e não teve esse volume ontem porque perdeu 22 bolas, que é muita coisa, é demais perder 22 bolas nesse nível, né? A gente trabalha com 12 bolas perdidas, 15 no máximo, perdeu 22, é demais para um time como o Houston. Então eu acho que eles vão para o 7º jogo assim, motivados por conta disso também. E outro lado bem importante também para esse jogo é que o Westbrook jogou mal o jogo passado. Esse jogo 6 ele jogou mal. Ele veio do jogo 5, estreou no playoff, jogou legal, e ontem ele jogou mal, assim, fora de ritmo, errando decisões assim, erradas. Então eu acho que ele vem para esse jogo 7 assim, com a faca nos dentes, assim, segura o homem. Não, eu não vou arregar do meu palpite, não, porque eu falei lá atrás, eu não posso mudar, e não vou mudar. Oklahoma 4-3, apesar de, mesmo quem quiser confere lá no vídeo,
Eu acho que eu assim me contradizendo, eu acho que o Houston até é mais time, é favorito, mas Oklahoma 4-3, eu acho que o Oklahoma consegue taticamente ser melhor. É um time que joga mais em conjunto que o Houston. O Sim. Houston joga, você falou aí de 12, eles perderam 22, mas isso é meio corriqueiro para o Houston. O Houston joga muito No volume. e ele é muito no volume, ele vai, ataca, ele decide logo as jogadas, até porque ele não tem lá um cara para brigar no poste baixo para pegar o rebote e tudo mais. Então ele chuta às vezes quando tem que chutar. O Houston é o contrário do Boston, que trabalha a bola até no final para os caras ficarem livres e joga, que para mim é o time taticamente o melhor time que tem. É o Boston. Por isso que eu falei lá atrás, antes dessa temporada começar, essa temporada gigantesca, que para mim a final é Lakers e Boston, e continuo bancando isso. O pessoal me deu muita pedrada, porque ninguém confia no Boston, mas Sim. agora o pessoal está começando a ver o Boston. E tem camisa também, cada um, eu acho que conta demais, cara. Já pensou um Lakers e Boston na final? Que coisa linda que é assim. Nossa Com toda a senhora. história que tem. Eu vou ficar mais careca ainda, se é que é possível uma coisa dessa. Vamos lá, Vamos Cadu. lá. Denver Nuggets e Utah Jazz, né, que a gente não falou, que ainda estão brigando, jogam hoje, né? Jogam hoje à noite para decidir o sétimo jogo. E 3-3, eu coloquei Denver 4-2. Eu também. Você também, né? Eu continuo achando que o Denver teve um momento ruim, assim, mas eu acho que o Denver fez 1-0 na série contra o Utah, levou uma virada para 3-1, depois ganhou os dois últimos jogos, está 3-3, e eu acho que favorito para esse jogo, esse sétimo jogo, pelo que o Jamal Murray está jogando. Eu acho que ele vai fazer o que ele faz normalmente, ele e o Donovan Mitchell vão fazer o que eles fazem normalmente, partida de 40 pontos, até de 50, como foi a última. Mas acho que o elenco do Denver vai fazer a diferença em relação ao elenco do Utah. Então, estou achando que o Denver leva essa aí 4-3 para depois cruzar com o Clippers na semifinal. Eu também achei legal que até no dia a gente bateu quase todos, aí, tirando o jogo do Thunder e o Houston. Eu também dei um 4-2 para o Denver. Também, lógico, que se eu não, naquele lá eu não mudei, esse muito menos eu vou mudar, para mim também da Denver. E agora um capítulo à parte de Jamal Murray e Donovan Mitchell nesses jogos. O que esses caras estão fazendo nesse jogo? Porque, assim, são dois times extremamente... são muito táticos, eles são coletivos, e eles exploram máxima qualidade desses dois jogadores individualmente, porque quanto mais é coletivo o seu time, que eu acho que, por exemplo, o Harden, que é o melhor atacante, o Harden vai naquele jeito dele, assim, incrível como ele passa pela esquerda, pela direita, embaixo das pernas, ele faz de tudo, o Harden é maravilhoso. O Harden numa equipe mais organizada, essa é a minha visão, tá? Não dando toda hora a bola para ele, faz tudo aí e tal. O Harden ia ser MVP toda temporada, eu acho, eu gosto muito. Só que assim, e aqui isso mostra isso. Dois jogadores maravilhosos, excelentes chutadores até de três, na minha opinião. Os dois são muito melhores chutadores do que o James Harden, até porque o Harden tenta muito mais ali. Mas eles jogam pro time. Cara, cada um. Maravilhoso ver esses caras jogarem. Só que eu concordo, o Denver tem mais opções. O próprio Jokic, que nós falamos aqui, é um jogador muito diferenciado, porque a torre francesa lá que marca. O Gobert. Então, o Gobert, que é maravilhoso jogador, mas é um jogador muito mais defensivo. E ele tem muita dificuldade de marcar o Jokic com a capacidade técnica do Jokic, porque o Jokic também tem tamanho, ele nem tem tanta explosão, mas ele é muito, muito técnico. O seu Gobert, que é um super defensor, né? Um dos melhores da liga, ele não consegue parar o Jokic ali, é difícil. Eu tô com você, também acho que o Denver tem mais vantagem. Agora, é bacana demais esse duelo dos dois, né? Do Murray e do Mitchell. Eu já tive a oportunidade de ter alguns jogos, assim, somente de seleção, né? Que dentro da partida aconteciam duelos paralelos, assim, né? O Oscar com outro jogador qualquer, o Oscar contra o Drazen Petrovic, por exemplo. Sim. Dentro do jogo, né? E todo mundo tá jogando. E é bacana, assim, que quando acontece dessa maneira que foi do Jamal Murray e do Donovan Mitchell, que ficou um duelo dentro do jogo sem
eu não sei se eu consigo explicar, sem abalar o jogo coletivo da equipe. Exato. Foi um negócio assim, um duelo super natural dos dois lados. E ficou naquele momento assim, que cesta de um, cesta de outro. Mas não é assim que o cara pegava a bola e esquecia que tinha mais 8 jogadores na quadra e ficava só ele o marcador. Dentro da movimentação, chegava no momento que ele decidiu, o time sabia que ele decidir. Então ficou bacana demais. E eu torci muito. Eu tô torcendo pro Denver passar. Eu acho que tô torcendo para chegar na semifinal. Eu acho que pode ser um jogo bacana contra o Clippers. E então eu torci muito para o Jamal Murray acertar o time e torci muito para ter um jogo 7, né? Que o jogo 7 é um negócio que maravilhoso, sensacional, né? O Jordan que não deixava isso acontecer, né? Não queria muito, né? Não, teve um técnico que falou as duas. Se me fala o que é o basquete, assim, resume o que é o basquete. 2 palavrinhas só. Game 7. Que é assim que resume tudo, assim, o que é. Porque tá tudo em jogo, né? Vale a vida. Então, eu fico torcendo. Nós falamos isso na outra, né, Juliano? Sim. Torcer para jogo 7 em todas as séries. Sim. E vamos continuar torcendo. Continuar torcendo. Menos, lembrando vocês, menos eu não torço para o Lakers. Torço o Lakers ganhar, mas não de 4-3. Me mata do coração. Já pensou? E Clippers e Mavericks, né? Acho que eu coloquei um 4-1 Clippers, passou o Clippers. Eu também coloquei 4-1, deu 4-2, né? Com 2 vitórias do Mavericks sensacionais, com a atuação do Luka Doncic sensacional. Aquele jogo que ele decidiu no final. Mas também no último jogo, como ele foi caçado pelo Morris, né? Até agredido. Isso fora as coisas que a gente não vê, né? Que passa, às vezes, desapercebido assim, de um contato um pouco mais forte. Mas é NBA. A gente já falou isso aqui, a gente estava sentindo falta desse lado de competição. E não é que a gente aprove o que o Morris fez, mas toda a equipe, e até vendo comentários de jornal de Dallas ou do basquete especializado, que o time do Dallas precisa ter um jogador assim, para proteger o seu garrafão, proteger suas estrelas, né? Então, todo time, se você pensar em todo time, existia e existe alguém que faz esse trabalho mais sujo, assim, que faz uma falta mais forte para marcar território. Isso aí no Dallas não tem muito. Não tem ninguém que faça isso. É verdade, isso é verdade, mas assim, sem ser desleal, né? Igual o Murray. Claro, não. Aquele lance foi totalmente desleal, né? Não ele, antes de dar a bordoada, ele ri, eu vi por trás assim, cara, ele dá um sorriso, ele dá um cascudo assim, já desce a mão por trás, aquilo ali ocasiona uma lesão, o cara tá esperando, isso totalmente fora. Isso parecia um NBA lá dos anos 80 ali, que o palco lá. Pô, e o pau quebrava mesmo, os caras batiam. Como era o futebol também, o esporte dos anos 80 era muito mais violento. Com certeza. Mais contato, né? Muito melhor que eu, você jogou nessa época. E a diferença entre ser jogar forte, ser desleal, não é aquela coisa que a gente fala assim, uma diferença sutil, não é uma diferença enorme. Nesse lance especificamente, a gente fala assim, se ele joga pesado como peso, estava se enganchando daquele jeito quando o Luka Doncic cortou. Mas se na hora que o Luka Doncic sobe, ele tenta dar um toco forte na bola, pega braço, até o Luka Doncic ia entender. Mas ele não fez isso. Ele não olhou a bola, ele esqueceu a bola, ele foi direto na cabeça do Luka Doncic. Isso que é o seu desleal. Então a diferença é essa. Ele podia jogar forte, como outros jogam forte, mas joga na bola, joga o cara que recebe o tranco, ele percebe que o cara foi para marcar pesado, mas na bola. Tem uma diferença grande. Eu acho que um cara que exemplifica muito isso que a gente está falando aqui é o Danny Green do Golden State Warriors, que era esse cara que comprava briga, né, dos irmãos mais novos, vamos dizer assim, né, e jogava firme. Tem o Track Talk ali falando na cabeça ali do cara e perturbando e tudo. E ele é esse exemplo, né? E, assim, desse tipo de jogo. Incomoda um pouco os adversários, mas quando você tem um jogador desse, você fala assim, pô, esse cara tá protegendo o time. É o xerife, né? Sem ser covarde, igual foi o Morris lá. Isso aí. Né? Bom, então já falamos dos nossos palpites, nossos palpites passados, né? Vamos entrar
nos próximos? Vamos lá. Bucks e Heat já começaram ontem. O Miami venceu, né? Venceu o primeiro 1-0. Torci muito para o Miami. Vou torcer para o Miami nessa série aqui. E para mim vai dar. Eu tinha colocado aqui. Nossa, ninguém entende a minha linguagem árabe, como diz meu primo. Acho que nem sei se está pegando. Eu tinha colocado Bucks e Heat. Eu tinha colocado um 4-3 para o Miami aqui. E vou continuar com esse palpite. Para mim, 4-3 Miami. Eu sou, apesar da vitória do Miami, eu sou 4-3 Milwaukee. Eu acho que no final vai prevalecer o Milwaukee. Que bom, a gente está começando a divergir agora, vai divergir mais. Não tem a dúvida. É legal. Apesar de que o Miami, assim, é um time que melhor joga contra o Milwaukee. O Milwaukee teve mais dificuldades, acho que na liga inteira, temporada inteira, contra o Miami. O Miami ganhou 2 do Milwaukee. O Miami é o time que melhor marca o Antetokounmpo e tem mais de uma arma para marcá-lo, né? Então, nesse jogo 1, o Miami, assim, vamos dizer que segurou o Antetokounmpo a apenas 18 pontos, só 10 rebotes e 9 assistências, que é bem abaixo do que ele vinha fazendo normalmente. E muito erro de lance livre também, né, Cadu? Pelo amor de Deus. É raro muito, né? Assim, o Miami tem o Jay Crowder, Adebayo, o Iguodala, o Olynyk, e até o Jimmy Butler numa troca pode marcar o Giannis. Então, eu acho que é difícil. E o Miami, e além de tudo, o Miami é um dos melhores times, se não o melhor, em bola de 3 pontos na liga. E por outro lado, o Milwaukee é um time que defende mal nos 3 pontos, né, fora. Até porque joga com o Giannis, que é grande, joga com o Brook Lopes, que é grande para sair. Então, pode ser um diferencial assim, para o Miami, mas apesar disso, não sei se fica muito contraditório, mas eu ainda acho que o Milwaukee vai levar a sério. Não é contraditório, não, dá para entender. Contraditório, você vai ver o que eu escrevi aqui agora que eu vi. Mas vamos lá. Eu quero só falar uma coisinha sobre os Bucks, que é o seguinte. Cara, eu tiro o chapéu para a comissão técnica, porque assim, fala do jogador, fala do técnico, mas eu vou falar de toda a comissão técnica. Eu tiro o chapéu para a comissão técnica do Milwaukee Bucks, porque os caras fazer Brook Lopes arremessar de 3, o irmão dele entra lá e arremessa de 3. Se você pegar o elenco do Milwaukee Bucks, assim, mas eles estão no leste é menos difícil fazer a melhor campanha geral, porque ultimamente os times realmente estão mais abaixo mesmo. Mas, cara, você olhar assim, ele pega um elenco de médio, o elenco é bom, mas ele transforma jogadores médios, isso eu falo muito no futebol, e isso não é só no futebol, é em todo lugar. Essa comissão técnica fez jogadores médios jogarem super bem. E fez, por exemplo, o Antetokounmpo, que é um cara que ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu. Depois o cara vem e ganha como MVP. Depois o cara vem e ganha como... Poxa, e você vê todo mundo evoluindo. E isso é trabalho duro da comissão técnica. Muito com duro. Certeza, com certeza. Concordo com você. Acho que tem muito dedo deles lá nisso aí, até de dar essa química para os jogadores, né, para a equipe, né? Você vê que é uma equipe que sabe como tem que jogar e joga dentro daquilo, jogadores que não querem fazer mais do que podem fazer, né? Então, o Korver vai entrar, você entrou, a bola bateu na sua mão, é para você chutar, entendeu? Middleton, você precisa forçar um pouco mais o jogo. Ele forçou um pouco mais esse último jogo, fez 28 pontos, então pode... Eu tenho certeza que a conversa do time do Milwaukee pós-jogo 1 foi nesse sentido. Assim, a gente precisa voltar a fazer o que a gente estava fazendo. Então, eu acredito muito numa série disputada. Outra coisa que a gente não falou, o Bledsoe não jogou nesse jogo 1 também. Ele é um cara importante nesse lado que nós estamos falando da química dos jogadores para o time do Milwaukee. Ele não dá para saber ainda se ele vai voltar ou não, mas é um cara importante. Então, vamos esperar uma série, jogos bons e disputados aí, uma série longa. Eu falei Miami Heat 4-3, você Bucks 4-3. Vamos ver quem é. Essa aqui, um dos dois vai ficar pelo caminho. Cada um, Celtic e Toronto. Eu falei atrás que eu mantenho o Celtic no final. Cara, mas eu olhei aqui e eu coloquei Celtic e Toronto e dei uma vitória 4-3 para o Toronto. Ai. E como eu não tinha falado eu estou sendo honesto com o que eu escrevi no dia sempre, né? Eu sempre vou ser honesto, vou falar, se eu errar, eu sou o primeiro a me criticar numa boa, eu acho que isso é muito bom.
Mas eu vou mudar o que eu escrevi naquele dia aqui. Eu coloquei um 4-3 Toronto, mas como eu venho com o Celtic lá atrás, apesar de ser um super rival, eu vou trocar, eu vou dar um 4-3 pro Celtic aqui, essa. Celtic 4-3. Não, você vai divergir de mim nessa também, né? Não vou, cara. Eu Não? tô com você. Não, eu tô achando estranho o time do Toronto. Eu acho que até vai reagir na série, mas eu já estava achando meio estranho no final da bolha. E nessa primeira série, apesar do time do Clippers, do Brooklyn ser mais ou menos, mas achei que deu umas rateadas. Eu coloquei Boston 4-3. Eu tinha colocado Boston até, também se eu puder mostrar, né? Dá para ver, não? Claro. Embaixo do meu dedo aqui, ó. Eu tinha Sim, colocado Boston 4-2 e mudei antes da gente entrar na live aqui para 4-3 o Boston. Até pelo que fez nesse primeiro jogo. E o time do Toronto acho que vai melhorar. Chutou muito mal de 3 pontos. Os titulares chutando mal, chutaram 16% de 3 pontos. Não dá para um time de basquete de NBA chutar menos de 30% de 3 pontos com um time que tem volume, né? É demais. O time nesse jogo, um chutou 40%, chutou 25%, que já é pouco. Os titulares foram 16%. Então, pelo amor de Deus, vai ganhar de quem, né? o O seu. Nick Nurse saiu da quadra perdido também. Falou, nossa, vamos chutar o nosso traseiro aqui. Vamos ver como é que segue a série. Mas eu vou no 4-3 Boston. Acho que o Toronto reage na série, mas o Boston vai acabar levando no final. Sim. E assim, o primeiro período foi determinante para a vitória do Boston nesse jogo. O Boston amassou no primeiro período muitos erros. O, agora vai me fugir o nome dele aqui. Que ficou com 3 faltas no primeiro período. Jaylen Brown? Não, do Toronto. Do Toronto? Siakam? O Siaka. O Siaka tá, poxa, não dá. Quer dizer, ali já matou. E o Boston, apesar de ter os pivôs deles são médios para mais para baixo nível, mas o time joga muito em conjunto, os jogadores chutam de 3, eles seguram o tempo inteiro, rodam muita bola. É um confronto de dois técnicos assim sensacionais, maravilhosos mesmo, e com ideias inovadoras. Eu vou manter aqui Celtic 4-3 em cima do Toronto, mas qualquer resultado nesse aqui a gente fica feliz porque o basquete que ganha, né? O Toronto jogou muito mal, mas isso não vai se repetir, não vai. Não vai, não vai. E você falou o negócio dos pivôs, né? Eu gosto do pivô do Boston, viu? Eu gosto do alemão, do Thais. Eu acho que ele faz um trabalho que às vezes não aparece muito, mas é importante para dar essa sustentação para o time. E, E eu acho que o Gasol não tá também tão bem assim como a gente esperava. Não sei se ele ainda pode melhorar. Então, mas é série para a gente estar discutindo depois. Falar assim, nossa, a série foi mesmo como a gente falou, foi pegada até o final, decidido na prorrogação do jogo 7. É verdade. Olha, grave isso aqui, tá gravando, né? Vamos Tá manter. gravando. O... Mas assim, não, eu sei, o Taz e o Cutter, eles são pivôs que cumprem o papel deles. E isso é perfeito, até porque o Boston é muito coletivo e eles trabalham perfeito nisso. Eu digo assim, eles não são pivôs do nível, às vezes, que os outros times têm. Não Né? são. Não são pivôs que chutam de 3, pivôs que têm uma habilidade. Às vezes eles erram a bola bem debaixo ali da cesta. São caras que ajudam, que fazem o bloqueio, que ajudam na infiltração, que abrem espaço para um chute de 3, faz rodar bem a bola, tem um lance livre bom, assim, na média para os pivôs, mas não são aqueles caras tipo o Anthony Davis, que eu acho que é um cara muito surreal, um Jokic, que não é. Mas perfeito, isso aí, cada um. Agora vamos lá para o Oeste. Bem, o seu é Lakers e Houston. Qual é o seu palpite para Lakers e Houston? Na verdade, eu coloquei os dois palpites, né? Eu fiz tanto para o Houston como para o Oklahoma. Perfeito. Aí coloquei Lakers vitória nas duas, contra o Houston 4-1 Lakers e contra o Oklahoma 4-0 Lakers. Também eu usei um pouquinho aí nessa. Eu acho dos dois lados. Assim, primeiro, o Houston eu acho que não vai ter jogo para segurar o LeBron e o Anthony Davis nesse modo playoff que o Lakers já está. Eu acho que o Houston não tem armas assim, né? Porque se jogar no small ball com 5 caras mais baixos, eu acho que eles vão sentir bastante. Então eu coloquei um 4-1. E no caso do Oklahoma,
Oklahoma, se passar pelo Houston, vai dar meio que no inconsciente uma relaxada. Assim, fizemos um belo de um papel, conseguimos passar a primeira rodada e vamos agora para o Lakers, que aconteça o que acontecer, mas aí o Lakers vai passar o carro. Boa. Eu coloquei aqui assim, como eles vão chegar mais, os dois, o que chegar vai chegar mais cansado para jogar contra o Lakers, com certeza. Acho que o Lakers também é favorito contra os dois. Eu vou fazer um palpite aqui com os dois. Apesar de eu achar que o Oklahoma passa, o palpite com o Oklahoma é um 4-1. E com o Houston, vou colocar 4-1, qualquer um dos dois. Eu acho que um 4-1 para o Lakers, qualquer um dos dois que passarem, porque até vão chegar mais desgastados também. E eu acho que nos embates, como você colocou muito bem aí, Cadum, o Lakers leva muita vantagem. Diferente na temporada regular, o Houston deu muito trabalho para o Lakers. Jogou bem, teve um jogo lá que eles acertaram tudo de 3 aquele dia que a bola do Houston cai, que aí é impossível também, né? Jogar contra o Houston nesses dias. Mas não é todo dia que acontece isso. E assim, na temporada regular, os times querem vencer e tudo, mas há uma série de situações que acontecem. Eles mudam jogadores, eles testam situações diferentes, eles guardam armas porque sabem que podem enfrentar em tal lugar. Por exemplo, o Houston o Lakers sabia que poderia enfrentar ele no playoffs, então, para mim, 4-1 em qualquer um dos dois. Beleza, anotado tudo. Show. E Clippers e Nuggets, eu vou começar falando esse aqui. Para mim, também dá o Nuggets, como você, para mim dá o Denver e Clippers. Eu tinha colocado um 4-3 aqui para o Clippers, mas, cara, quem chegar aqui vai chegar também bem cansado, usar o mesmo raciocínio. Então, eu acho que o Los Angeles passa com Utah ou Nuggets. Eu vou mentir para você, não. Eu vou torcer para o Nuggets ou Utah, o que passar, eu vou torcer para jogar contra o Clippers, que eu acho que o Clippers é o time mais completo da NBA em termos de jogo coletivo e jogadores de alto nível ali. Eu acho que o Clippers é o time mais forte na média do elenco, assim, se você for colocar. Mas para mim, da Clippers, eu vou colocar um 4-2 com qualquer um dos dois que passe. Tá, eu também sou Clippers contra qualquer um dos dois. Eu coloquei 4-1 contra o Utah e 4-2 contra o Denver. Eu também concordo que vão estar mais desgastados. A gente já está falando que está desgastado sem os caras jogarem o jogo 7, né? O Denver e o Utah. Quer dizer que ainda vai ter mais desgaste ainda. A gente não sabe como será esse jogo 7. Imagina um jogo mais longo, um jogo mais intenso. E 2 dias depois eles vão pegar o Clippers descansado, preparado para esse jogo. Então pode acontecer como aconteceu, que a gente já falou lá do Portland e do Lakers. Do primeiro jogo o cara vindo em bala, mas não aguenta o ritmo, né? Então realmente é série para 4-1, para 4-2, porque o Clippers, como você falou, tem um elenco fortíssimo, tem estrelas também, né? Todo time precisa ter estrelas. O Clippers tem o Kawhi como seu líder, o Paul George que vem crescendo. Vem sendo o Paul George. Né? Vem sendo o Paul George de novo, né? Os caras falam que o Paul George chegou no playoff, chegou na bolha. Então é um cara também muito importante e o elenco do apoio do Clippers é bacana demais. Tem o Lou Williams que vem do banco, que é um cara que podia ser titular em qualquer time, vem para fazer 30 pontos. Então eu acho que estamos aí para ver a final da conferência mesmo. Acho que pouca gente vai errar esse Lakers e Clippers aí numa final de conferência. Isso aqui já era um prognóstico lá atrás e muitos dando até o Clippers chegando na final, né? Agora, surpresa muitas vezes para o pessoal é um Toronto e um Boston Celtics chegar no nível que eles chegaram aqui, né? Falando lá da Conferência Leste, mas falando ali, já pensando nos times que vão se pegar. Então, o Bucks não era surpresa, acho que o Miami Heat, de certa forma, é um pouco surpreendente, sim, né? O pessoal falava muito mais do Philadelphia, falando lá atrás também, né? Sim. Então, é isso. Cada um. Não adianta a gente querer tentar, porque primeiro vamos fazer igual a gente fez o outro, vamos deixar esses jogos ocorrerem. Aí já te convido, meu amigo, para a gente poder estar vendo aqui. A gente só divergiu, por incrível que pareça, em um, né? Nós falamos o Bucks e Heat. 4-3 Milwaukee, a gente falou, bateu?
Então, foi o único que nós divergimos. Você colocou 4-3 Milwaukee Bucks, eu coloquei 4-3 Miami Heat. O resto a gente não colocou igual. Exatamente o mesmo placar, mas os mesmos vencedores. Certo. Né? É isso aí. Bom, tô às ordens, né? É muito gostoso conversar sobre isso. E agora funilando. Tem mais só outra coisinha também que é importante. Nós conversamos sobre isso, Juliano, na primeira live que a gente fez, que era o lado das famílias, né? As famílias estão entrando na bolha, passaram a entrar a partir de ontem, dia 31, dia 30, esse final de semana, e que podia ser importante para alguns jogadores, o apoio familiar, e podia ser desgastante para outros, o que está sem a família durante esse período todo. E eu vi uma declaração do Paul George mesmo, que a gente estava falando dele agora, ele está crescendo, que ele estava sentindo muito a ausência da família, né? Então agora ele com a família, e a gente mais que o Clippers tem, ele subindo de produção dentro lá da bolha nos playoffs, agora com o pessoal de apoio do lado, que você pode ir para o quarto à noite no hotel, saber que tem a sua família junto, isso aí pode ser um diferencial também. Não sei se você viu o vídeo do Van Vliet recebendo os 2 filhos. Ah, que lindo. Coisa linda. O que é isso? Lindo. A filha falando I love you, o que é isso? Que menininho. Pô, eles são lindos demais, né? Hein? Nossa, muito legal, perfeito. E ele jogou mal esse último jogo, o Van Vliet, agora está com a família lá, tendo jogado mal, ele chutou acho que 2-11 nesse primeiro jogo. Então, pode esperar que para esse próximo jogo agora, o Boston que se prepare. Verdade, concordo. E tomara mesmo, a gente quer ver jogo, quer ver o bicho pegar, 4-3 em todos. Pessoal, eu falo brincando aqui e tal, eu brinco, mas assim, eu sou honesto com o time que eu torço pro Lakers mesmo. O Cadu já deixou bem claro que ele tem uma simpatia pelo Orlando, mas ele não tem um time assim que ele seja torcedor mesmo. Mas assim, mesmo falando que Lakers e tudo, eu vou tentar dar meus comentários e fazer aqui da forma mais... Eu não importo, até eu gosto de falar que sou e vou ser honesto e correto dentro do que eu imagino no jogo ali. Cadu, muito bom você ter falado dos familiares. O Paul George é algo também que tinha sido colocado lá atrás, que a gente tinha falado. Tem até um vídeo, tem um especial dele na ESPN que fala quanto a história da mãe dele, a relação dele com a mãe, que é sensacional. Não tenho nada assim, não ganho nada da ESPN, não sou nada da ESPN, mas quem tiver o Watch ESPN, procura lá e vocês vão ver a história ali do Paul George. Acho que dá para ver é muito bonito a relação dele com a mãe, sempre foi, e ele é de Los Angeles também. Então, agora ele podendo estar com a família lá, ele vai voar mais ainda. Pode ser diferencial. Sem dúvida, diferencial. Cadu, muito obrigado, sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente faz com carinho e com paixão, acho que dá para ver no nosso semblante, beleza? Forte abraço. Valeu, Juliano. Obrigadão mais uma vez pelo convite. Estamos aí junto. Na próxima vamos começar a comentar e contestar os nossos palpites aqui. Erramos, acertamos, legal demais. Isso, legal demais, com certeza. Obrigado, Cadu. Um abraço para você e fica com Deus, tá? Valeu. Falou, galera.